A que se refere a palavra fogo, adicionado pelo profeta João Batista, ao mencionar que o Senhor Jesus iria batizar com o Espírito Santo e com fogo? Quando a gente faz uma análise acerca do batismo com o Espírito Santo, a gente vê que o Senhor Jesus ele falou acerca do batismo, mas ele não menciona a palavra fogo, acompanhando em sua fala o batismo com o Espírito Santo. A gente só vai achar o profeta João Batista adicionando essa palavra. Se nós dermos uma passada rápida somente dentro do capítulo 3 do Evangelho escrito por Mateus, a gente vai então encontrar que poderia ser um contexto essa palavra fogo, dentro somente do próprio capítulo 3. A gente observa aqui o capítulo 3 de Mateus, do versículo 7 ao versículo 10, a gente vê que a fala do profeta, ele se direciona aos fariseus e saduceus. E o versículo 12 também ele volta a sua fala aos saduceus e fariseus. Só que em uma análise rápida, no versículo 11, a gente percebe que aqui o versículo 11 é um versículo ali onde, em particular, ele está falando com quem está sendo batizado. Veja que o versículo 11, ele apresenta dois ensinos acerca do batismo, que seria o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. E o que a gente percebe somente dentro do versículo 11, onde ele apresenta dois elementos, o elemento água e o elemento fogo. O contexto que poderia ser um contexto do versículo 7 ao versículo 10, como eu disse, no próprio versículo 10, e o versículo 12 de Mateus capítulo 3, a gente vê também a palavra fogo. No versículo 10 e no versículo 12, em uma análise textual, a palavra fogo que aparece nesses versículos, a gente vê que se refere ao juízo, que seria, no caso, um fogo literal. Quando a gente faz o estudo acerca da palavra fogo, no Antigo Testamento a gente vê ela com um tom figurativo, né? Ele mostra mais num tom figurado ao se relacionar todas as vezes que se relaciona ao próprio Deus. A palavra fogo, ela é num termo figurado em relação a Deus. Quando nós vemos para o Novo Testamento, aqui aparece com mais precisão a palavra fogo se relacionando a juízo. E nós vemos já no termo literal. Então a palavra em si, porque aparece o versículo 10, o versículo 12, que já inicia-se aí, quando João Batista lhe profere juízo, e ele traz a palavra fogo, que seria literal, um juízo que Deus ainda vai manifestar no futuro, e aqui seria no termo literal, o fogo. Só que no Novo Testamento nós não encontramos somente o termo literal da palavra fogo, porque o escritor de Hebreus, quando ele menciona que o nosso Deus ele é um fogo consumidor, aí nós vemos agora um termo figurado para a palavra fogo. E aqui o profeta João Batista, eu posso dizer o seguinte, em uma análise do texto, se eu afirmo que o contexto do versículo 11 está no versículo 10 e no versículo 12, então aqui no versículo 11 nós estaríamos apresentando um terceiro batismo, ou seria o segundo batismo realizado pelo Senhor Jesus. Porque o versículo 11, o profeta João Batista está falando de batismo, quando ele pontua os dois elementos, água e fogo, e ele deixa bem explícito para nós que ele batizava com água para arrependimento. E ele agora faz menção ao Senhor Jesus dizendo:
e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se a palavra adicionada por ele, fogo, a respeito do batismo com o Espírito Santo, então seria mais um batismo realizado pelo Senhor Jesus. Porque ele fala, o batismo com o Espírito Santo, nós sabemos que quem batiza é o Senhor Jesus. E se eu afirmo que esse fogo, o contexto dele é o versículo 10 e o versículo 12, então seria mais um batismo que o Senhor Jesus estaria ou estará realizando, que seria, eu poderia dar o nome de batismo de juízo. E aí a gente teria um novo batismo nas Escrituras, se nos prendermos somente no capítulo 3, usando como contexto o versículo 10 e o versículo 12, que sim se refere ao juízo de Deus. E veja que a gente vê o versículo 11, João Batista, falando para quem está sendo batizado. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí vem o grande debate teológico acerca dessa palavra, por causa do versículo 10 e versículo 12, onde um grupo de teólogos afirmam que esse fogo seria de juízo. Se eu confirmo isso, então seria mais um batismo realizado pelo Senhor Jesus e um batismo que colocamos o título de juízo. Que quando nós saímos dentro desse capítulo 3, a gente não vai encontrar mais ensino em onde o Senhor Jesus batizará um batismo para juízo, ou no dia do juízo ele vai batizar pessoas. Agora, quando a gente sai de dentro do capítulo 3 para tentar entender o que João Batista queria adicionar, a gente vai achar agora outro ensino acerca dessa palavra quando ele adiciona a palavra fogo ao mencionar o Senhor Jesus como o batizador, o que iria batizar com o Espírito Santo. Quando a gente sai de dentro do capítulo, o primeiro ensino que nós vamos encontrar é acerca do batismo. Nós vemos que o ensino do batismo, ele traz para nós uma palavra que chamamos de transição. Todo batismo é uma transição. E nós temos esse ensino em Romanos capítulo 6, quando o apóstolo Paulo menciona a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, e traz o ensino acerca do batismo, mostrando transição da morte para a vida. E ele chega a dizer que se nós nos batizarmos na semelhança que o Senhor Jesus foi batizado quando ele fala da morte e ressurreição, trazendo o ensino do batismo, nós vemos a palavra transição no texto, aonde também se une com o que o apóstolo Pedro mencionou na sua carta, quando ele faz menção acerca de Noé, acerca do dilúvio, o que aconteceu ali, aonde ele também traz a palavra batismo, quando ele usa para o dilúvio, mostrando que morte para uns na água embaixo e vida para outro que está em cima das águas, que seria Noé. Também trazendo transição, morte e vida. E o apóstolo Paulo, quando ele fala em suas cartas aos Coríntios, que ele menciona a passagem do Mar Vermelho, do povo de Israel passando pelo Mar Vermelho, e ele traz o ensino que eles estavam ali sendo batizados, o ensino do batismo. Veja que nós vemos também transição no ensino do batismo, do ponto A ao ponto B. De um lado ao outro, e nós vemos um momento que eles estão em uma situação e após passarem o Mar Vermelho, eles agora estão cantando o hino de vitória. Transição. Então, quando a gente volta para o texto do o que João Batista queria mencionar
quando ele adiciona a palavra fogo ao se referir ao batismo com o Espírito Santo. Aí nós podemos chegar a uma conclusão, que aqui poderíamos dizer que aqui ele está falando de 2 batismos somente. Batismo nas águas, que ele executava para arrependimento, ou seja, aqueles que estavam arrependidos eram batizados e quem faria era ele. Um batismo aqui e aparece o elemento água. E quando ele menciona o Senhor Jesus, ele está pontuando que ele batizaria com o Espírito Santo e agora esse batismo com o Espírito Santo, ao trazer a palavra fogo, seria agora que, quando a gente faz análise da palavra fogo, a gente vê o que? Força, purificação, vigor. A gente vê tudo isso em fogo e principalmente o símbolo, que os judeus, que João Batista ali está no cenário judaico. E todo judeu sabia que quando se referia a fogo no Antigo Testamento, eles já vinham com seu entendimento que se relacionava a Deus. Deus derramando ou Deus executando, o próprio Deus. No Monte Sinai, quando nós vemos ali Deus descendo naquele monte, ali todo o povo contemplou aquilo, a gente vê o fogo ali, te vê o monte fumegando, diz o texto em Êxodo. O profeta Elias, que era também um profeta muito admirado pelo povo judeu, nós vemos também ele fazendo aquele desafio onde ele cobrava ali que o Deus, aquele que fosse Deus, que derramasse fogo sobre o altar. E foi o que aconteceu e o povo entendeu que Deus estava com Elias, porque havia sido derramado fogo sobre o holocausto. Então, quando João Batista, dentro desse cenário que eu creio, acredito, quando ele pontua a palavra fogo, ao se relacionar ao batismo com o Espírito Santo, não seria um juízo, porque estaria adicionando um novo batismo, o ensino do batismo que o Senhor Jesus iria executar. E sim pontuando o batismo do Senhor Jesus, que viria do próprio Deus, ou o Senhor Jesus, como o próprio Deus, batizando com o Espírito Santo, dizendo: eu batizo com água, meu batismo é daqui da terra, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, dizendo: esse é o batismo que ele irá fazer, virá do alto, virá de cima, para nós recebermos, nos dando vigor, nos dando força, nos dando autoridade. Veja que o batismo na água era quem estava arrependido e o batismo com o Espírito Santo seria para trazer força e vigor para já os batizados. Seria ali no ensino os que foram batizados ou os que já estavam arrependidos. Então nós podemos, para entender melhor, a gente quando lê Atos capítulo 2, veja que Atos capítulo 2, eu vou ler o texto, diz assim, versículo 2 e 3 diz: e de repente veio do céu um som, veja, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4: e todos foram cheios. Veja que a palavra cheios agora aparece para os discípulos, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Veja que o batismo, que aqui nós vemos que foi a primeira vez que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Porque em João, no Evangelho escrito por João, capítulo 20, nós vemos que os discípulos, pelo Senhor Jesus, haviam recebidos
o Espírito Santo. Quer dizer, eles já tinham o Espírito Santo e eles receberam o Espírito Santo para habitar com eles após a ressurreição do Senhor Jesus. E aqui em Atos capítulo 2, agora eles estão sendo o quê? Revestidos de poder, de autoridade que o Senhor Jesus mencionou no Evangelho escrito por Lucas, cumprindo também o que o profeta Joel havia profetizado acerca da difusão do Espírito Santo que viria sobre toda a carne, como ele diz. E aqui em Atos 2 nós vemos os discípulos sendo cheios, ou sendo batizados com o Espírito Santo. E vemos aqui também novamente a palavra fogo, quando ele aparece num termo figurado, quando ele diz línguas repartidas como que de fogo. Veja que Lucas aqui, ele agora está fazendo menção ao que o João Batista havia falado lá atrás, quando ele batizava nas águas, que o batismo que o Senhor Jesus iria executar, o batismo com o Espírito Santo, quando ele adiciona a palavra fogo. Então, em uma conclusão, nós podemos entender o seguinte, que João Batista estava pontuando o batismo do Senhor Jesus, identificando que o capítulo 2 de Atos, quando os discípulos foram batizados, quem batizou eles foi o Senhor Jesus. Veja que isso também esclarece acerca da deidade de Cristo, porque Jesus até então havia sido morto para todos e ressuscitado para um pequeno grupo de discípulos, que seria a igreja. Então aqui também Lucas, quando a gente une o texto, nós percebemos que aqui há o batismo com o Espírito Santo e Lucas está dizendo, quem batizou esse povo com o Espírito Santo, enchendo eles, foi o Senhor Jesus. Então, para nós concluirmos, João Batista, quando ele adiciona a palavra fogo ao se referir ao Senhor Jesus, com batismo com o Espírito Santo, ele estava pontuando que o batismo com o Espírito Santo, quem iria executar, era o Senhor Jesus e viria do alto. E até hoje o Senhor Jesus, que vive para sempre, ele batiza com o Espírito Santo e esse batismo não vem daqui e não está em nenhum sobre nós, e sim vem do alto, do Senhor Jesus, mostrando que ele vive para sempre e continua batizando com o Espírito Santo. Então hoje já não é necessário, ao mencionar o batismo com o Espírito Santo, adicionar a palavra fogo, porque não tem nenhuma referência que seria um batismo superior. Não, o batismo com o Espírito Santo é só um e quem faz isso é o Senhor Jesus e não vem daqui, vem do alto. Por isso ele se menciona e ele adiciona a palavra fogo. Então que nós venhamos ser entendido quando mencionamos a palavra, ou quando João Batista mencionou a palavra fogo no batismo com o Espírito Santo. Então deixo vocês um forte abraço, Deus abençoe.